O Tribunal Regional de São Paulo acatou um pedido do PSOL para cassar o mandato da deputada federal Carla Zambelli. A ação movida pela deputada federal Sâmia Bonfim, que acusa a parlamentar de disseminar fake news sobre o sistema eleitoral. A decisão foi por 5 votos a favor e apenas 2 contra a cassação da Zambelli. A Zambelli postou uma nota em que se afirma ser vítima de perseguição política. E alguns deputados também repercutiram aí nas redes sociais, né, a cassação da deputada Zambelli. A gente está vendo aí na tela o Gustavo Gayer dizendo que é um absurdo, que é uma perseguição política. O senador Jorge Seife ali afirmando que ela foi cassada e que é perseguição. E a deputada federal por Santa Catarina, a deputada Júlia Zanata também aí falando, né, afirmando que é perseguição política em relação a esse caso de cassação da Carla Zambelli, deputada federal do PL, aqui por São Paulo. Jorge Serrão é a nossa saideira. Carla Zambelli aí cassada. Sâmia Bonfim, que é aquela deputada federal do PSOL que sempre tumultua quando ela está no Congresso. A função dela basicamente é tumultuar quando vão se debater alguma coisa séria ali dentro do Congresso. Ela aí que levantou esse pedido de cassação da Carla Zambelli. E a alegação é interessante, hein? Fake news em relação ao processo eleitoral, Jorge Serrão. Pois é, mais uma jogada do sistema de poder no Brasil que está aí trabalhando nada silenciosamente para perseguir politicamente quem seja da direita conservadora. A ideia desse caso da Carla não é só ferrar ela, não. É tirar o mandato dela e de outros 2 ou 3 parlamentares que entraram no coeficiente eleitoral beneficiados pela excelente votação dela. Então a jogada é arrasar com o Partido Liberal. Esse é o ponto. Então, a gente tem que ficar muito atento para isso. Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, mas lá em cima é sempre alto risco do que possa acontecer, ainda mais quando a acusação é o dogma da questão eleitoral, que no Brasil não pode ser debatida em hipótese nenhuma, sob pena de punição severa para quem fala qualquer coisa. É isso, né? E quando a gente não pode, Bruno Musa, debater um tema, tem tema proibido, significa, portanto, que a gente não vive numa democracia. Democracia não tem temas proibidos a serem debatidos, ideias a serem debatidas. Está aí, Bruno Musa, TRE daqui de São Paulo, né? Tribunal Regional Eleitoral daqui de São Paulo, dando a cassação ao mandato da deputada federal Carla Zambelli. Bruno Musa. Bom, que não vivemos numa democracia, qualquer criança já consegue perceber. Se a gente não pode debater, se não podemos expor as nossas ideias porque somos censurados ou até mesmo presos, obviamente isso não é uma censura, isso é uma ditadura, isso é uma censura e, portanto, não é uma democracia. Fica muito claro nas falas de 1 ou 2 semanas atrás de membros do governo, inclusive do próprio Haddad, falando que desacreditar medidas públicas é crime, coisa que não é. Eles inventam um crime, colocam na Constituição e na fala deles, a mídia convencional, que nós falamos dela hoje, reverbera tudo isso e as pessoas passam a acreditar. Por que eu estou falando isso? Porque é justamente a ação movida pela Sâmia Bonfim, falando de disseminar fake news sobre o sistema eleitoral. Portanto, se você desacredita uma medida pública, por mais que no Brasil não seja crime, eles inventam isso e acabam criminalizando e acabando cassando uma deputada que foi eleita pelo voto popular, mostrando que a democracia não vale mais nada. Se o voto popular escolhido pelas pessoas colocam deputadas lá e elas são cassadas por crimes que são inventados, nenhuma criança consegue acreditar que isso é uma democracia e não é uma perseguição, né?